Muito legal, cheia de conteúdo e o intuito é sempre ajudar, que hoje a nossa endocrinologista, a doutora Paula Pires, está aqui. Bem-vinda! Como sempre, dando uma aula que a gente vai falar da síndrome dos ovários policísticos, né? A gente vai entender o que é isso, como o nosso metabolismo acaba tendo um prejuízo, né, para as mulheres que têm a síndrome. Você vai nos ensinar 5 dicas para a gente já colocar em prática, para vencer tudo isso, para quem quer perder peso, né? Você viu, eu estava falando da perda de peso, principalmente nessa época do ano. Mas antes, doutora, vamos ouvir então do nosso ginecologista que mandou uma mensagem para a gente, doutor Fernando Prado. Ele explica um pouquinho da síndrome e já já a gente volta com a doutora. Olha lá. Olá, meu nome é Fernando Prado e vou falar para vocês um pouquinho sobre a síndrome dos ovários policísticos. Existe uma confusão bastante comum entre o que é síndrome dos ovários policísticos e o que é o ovário policístico em si. Na verdade, não é muito confuso. Vou explicar. Ovário policístico é quando o ovário, que é o órgão do corpo da mulher, onde são produzidos os óvulos, a gente chama ele de policístico quando ele tem muitas bolinhas pequenas, que são os folículos, aonde deveriam crescer os óvulos, e esses folículos podem também ser chamados de cistos. Cisto nada mais é do que uma bolsinha de líquido aonde o óvulo pode se desenvolver dentro. Então, quando ele é policístico, quer dizer que ele tem muitos desses folículos. E isso pode ser bastante comum, especialmente quando a mulher é mais jovem, quando ela está no final da adolescência ou no começo da vida adulta. Porque ela tem um estoque maior de óvulos mesmo no ovário, então é comum que ele tenha esse aspecto policístico. Agora, a síndrome é um pouco diferente. Para ser síndrome, esse monte de óvulo que o ovário tem precisa causar alguma alteração no corpo. E isso pode ser uma irregularidade menstrual, então são aquelas mulheres que não têm o ciclo reguladinho, às vezes ficam vários meses sem menstruar, 2, 3 meses, depois vê uma menstruação de certa forma irregular. Ela pode ter também aumento de alguns hormônios masculinos, então por isso ela pode ter mais acne, pode ter aumento de pirificação, pode ter queda de cabelo. Então quando ela tem associado a essa alteração de ter muitos folículos no ovário, mais alguma condição clínica, seja uma irregularidade menstrual ou aumento desses hormônios masculinos, aí sim a gente chama de síndrome dos ovários policísticos. Tirando essa situação, é só um ovário policístico e não tem muito problema de apresentar. E finalmente, isso tudo, como o ciclo menstrual fica desregulado, a ovulação também. E essa paciente pode ter um problema de fertilidade, ela pode ter dificuldade para engravidar naturalmente. E aí entram as várias estratégias de indução da ovulação para que ela consiga chegar na gravidez. Enfim, existem várias formas da gente abordar o tratamento, várias formas de se tratar a questão dos ovários policísticos, mas tudo depende da situação que a mulher esteja vivendo. Então é sempre importante consultar o médico para ver se realmente precisa de um tratamento mais incisivo ou se basta um controle com anticoncepcional ou muitas vezes só um ajuste de qualidade de vida, de alimentação, perda de peso, que também é outra coisa que interfere. Tá aí, doutor, muito obrigada. Doutor Fernando Prado, ginecologista. Você encontra o trabalho dele no @nelvita.br. Ele explicou aí um pouco da questão da síndrome e agora nossa endocrinologista querida aqui vai dar muitas dicas. Então, para quem tem a síndrome dos ovários policísticos, nem pisca, gente, porque é algo que a gente precisa, né, se preocupar, né, doutora? Carol, muita gente me pergunta, quem que trata a síndrome dos ovários policísticos? É o gineco ou é a endócrino? Tá certo. Ó, a síndrome dos ovários policísticos, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, é uma das doenças mais comuns da endocrinologia. E a base dela, até puxando aqui já para a primeira dica, é hormonal, sabe, Carol? Apesar de ter os cistos nos ovários, de ser algo ginecológico também, a base é hormonal. E não é estrógeno, progesterona, é insulina. Pois é. Isso... O que acontece, doutora? Por quê, né? O que causa então, esse aumento que ela fica circulando no sangue? A base dessa síndrome é a insulina. Tem uma predisposição genética, mas está muito associada a estilo de vida. Certo. Então, a pessoa engorda, está sedentária, estressada, tem essa tendência a ter a síndrome dos ovários policísticos e aí tudo isso desencadeia uma alteração hormonal gigantesca. Entendi. Aumenta hormônios masculinos, aumenta hormônios da fome, do apetite, aumenta a inflamação, desregula a menstruação, mas a base é hormonal. É uma síndrome sabotadora total.
Total, porque o corpo da mulher fica em modo de engorda. Então isso eu vejo muito no consultório, né? A paciente fala, Paula, eu olho pra comida e eu engordo. Ou então, eu fiquei um mês fazendo tudo certinho, não emagreci nem 100 gramas. Isso acontece porque devido a essa alteração de insulina que altera um monte de outros hormônios, o corpo fica no modo de engorda. Puxa vida. E o número é alto de mulheres, hein? A porcentagem é bem alta. Bem alta. Por isso que eu acho que merece atenção aí de todo basicamente, mundo, né? a cada 10 mulheres que chegam no consultório, até 3 podem ter síndrome dos ovários policísticos. É bastante. E vamos então para a primeira dica, doutora. Você já citou aqui a questão, né, desse descontrole hormonal. Eu trouxe 2 dicas para as pessoas poderem colocar agora, tipo hoje mesmo, em casa, para quem tem síndrome dos ovários policísticos e não consegue emagrecer. Então, a primeira é, diminua os industrializados. Eu trouxe aqui o biscoitinho recheado, né? Industrializados, ultraprocessados. O que a gente sabe? Esse tipo de alimento, quase todos, são riquíssimos em açúcar. Sim. E em gordura. E, além disso, são alimentos muito inflamatórios. E quando a pessoa consome muito industrializados, já tem vários estudos que mostram que isso desencadeia mais compulsão, mais fissura, vontade de comer mais e mais e mais. Então, tem um estudo, Carol, que eles fizeram 2 grupos e um grupo comeu comida caseira liberada e o outro comeu comida industrializada liberada. E eles viram que quem comeu o industrializado consumiu 500 calorias a mais. Então, olha só. Estando tudo liberado sem controle, quando a gente consome industrializado, a gente tende a comer mais, porque ele é muito palatável. Sim. E ele ainda desencadeia esses comportamentos de fissura, compulsão e descontrole. Mas, doutora, você acha que é assim, para quem tem a síndrome, tirar o açúcar, né, de uma forma até mais, enfim, eu sei que é um sacrifício e tal, mas diminuir muito pode ser bem satisfatório? É uma das bases ali do controle? É uma das bases porque regula esse desbalanço na insulina. Né? Então, muita gente acha que o açúcar tá só no doce ou nesse açúcar branco de mesa. Mas, por exemplo, ketchup, que é alguma coisa salgada, tem açúcar. Tem açúcar. Então, por isso que eu acho que generalizando, fica uns 21 dias sem industrializados, sem desempacotar. Vamos descascar mais e não desempacotar nenhum pacote. Por 21 dias, eu tenho certeza que a pessoa já vai ver que ela vai conseguir emagrecer um pouco. Acredito. Eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto, mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV pra gente também falar um pouquinho da questão hormonal. Tem várias dicas, mas já você me conta, doutora. Ao mesmo tempo, então, que a gente controla essa insulina, a gente consegue controlar outros hormônios só mudando a alimentação? Você já vai me contar. Volto já. Doutora, vamos passar para a próxima dica. Já a gente linka com a perguntinha que eu deixei, porque eu sei que tem uma explicação aí, né, também bem elaborada e já tem perguntinhas do público. Segunda dica tá aqui. Vamos lá. Carol. Aqui, ó, estabilização da curva de glicemia. Por conta desse problema da insulina, quem tem síndrome dos ovários policísticos faz mais pico de açúcar no sangue. Certo. Né? Essas pessoas têm mais fome, mais fissura, mais compulsão e mais cansaço, porque essa glicemia sobe e desce. Aí eu até trouxe aqui, Carol, um energético e um refrigerante à base de cola, que tem muita cafeína. O que eu vejo muito? As mulheres muito cansadas começam já o dia tomando muito café. E aí depois, não dormi direito, aí um energético. Aí depois mais uma bebida adocicada para dar energia. E tudo isso vai desregulando toda essa curva glicêmica e deixando a pessoa mais cansada, com mais sono. E ela achando que está fazendo alguma coisa boa. Então, a segunda dica seria corte as bebidas adocicadas e estimulantes. Reduz ao máximo café só de manhã, sem açúcar. E todo tipo de energético, até bebidas muito doces, cortem. Corta. Senão não vai emagrecer. E aí vai ter esse impacto de estabilizar, então, a curva. E você fez uma tábua bonita aqui. Porque foi o que você falou, né? Tem que tirar o açúcar. O ideal seria tirar, sim. Mas muitas pessoas não conseguem, principalmente por conta dessas alterações hormonais. É o que eu te falei, tá com fissura, tá com compulsão, o corpo pede. Entendi. E não consegue. Então, antes de tirar, o que eu sugiro, gente? Saiba como consumir esses carboidratos. Certo. Então, por exemplo, quer muito um doce tem que ser sobremesa. Porque aí você já reforrou teu estômago, teu intestino com fibra, com proteína, com gordura boa. E a sobremesa não vai fazer um pico tão grande de açúcar. Perfeito, entendi. Quando for comer, por exemplo, o almoço do brasileiro, né? Arroz, feijão, o bife e a salada. O ideal é que tenham todos esses componentes e não, por exemplo, uma massa, um macarrão sozinho. O macarrão sozinho, apesar de ser salgado, é carboidrato, vai virar açúcar no sangue. Então, quer muito macarrão? Coloca um pedaço de proteína, coloca uma salada junto.
E aí você dá uma balanceada nesse carboidrato. E uma questão importante, que eu acho que já vai linkar também com a próxima dica, é que a gordura na síndrome do ovário policístico, ela é abdominal. É, por conta desse desbalanço da insulina. E essa gordura, gente, ela não vem da gordura, ela vem do carboidrato. Normalmente desse excesso de carboidrato sozinho. Então, um café da manhã, que é péssimo para quem tem síndrome dos ovários policísticos. Um sucão de laranja com pão francês e às vezes um bolinho com geleia. Ou até uma salada de fruta que é saudável, mas aí é muito carboidrato junto. Tá. Para começar o dia já com esse pico de açúcar, desbalança essa insulina, altera os hormônios, os outros, né? Testosterona, estrógeno. Tudo é alterado. Tudo é alterado. Alterou a insulina, tudo altera. Por isso que, como o gineco falou, a mulher para de menstruar, fica com muita acne, muito pelo, tudo isso é por alteração hormonal. Mas a base é o pico de açúcar e a alteração da insulina. Então, por isso que não pode acordar comendo muito carboidrato. Entendi. Aí coloca um queijinho no pão. Às vezes o pão troca por um integral, um pouquinho de ovo. Ah, entendi. Aumenta a proteína e diminui um pouquinho o carboidrato. Troca o suco de laranja por água, ou então o suco de limão, que tem índice glicêmico menor. Ah, entendi. Ficar de olho mesmo na quantidade de carboidrato, principalmente do café da manhã. Principalmente. Vamos para a próxima caixinha que está aqui. Olha lá, os meninos vão mostrar qual é essa. Ó, eu sei que a gente sempre fala, mas é sempre bom repetir, né? Diga. Qual que é o nosso maior patrimônio de saúde? Nossos músculos. Gente, músculo é nosso maior patrimônio de saúde. Toda vez que o nosso músculo está ativo, está se mexendo, está crescendo, ele capta o açúcar do sangue e regula essa insulina. Tá. Um dos melhores é o músculo que faz isso. Então, um dos melhores tratamentos para síndrome dos ovários policísticos, mais do que qualquer remédio, é exercício físico. Aí muita gente chega no consultório e fala: mas Paulo, eu já estou fazendo e não emagreço. Faz mais. Aumenta a dose. Aumenta a dose. O remédio não está dando certo, aumenta a dose. Ah, mas eu faço 3 vezes, faz 4. Ah, mas eu estou fazendo 5, não está adiantando. Pega mais peso. Às vezes é o tipo de exercício. A gente sabe que o exercício resistido, né, que é aquele que realmente estimula o músculo a crescer, é o que mais ajuda na síndrome dos ovários policísticos. Jura? Agora, doutora, aumentar o tempo também e a intensidade também vai ajudar. Variações, né, Carol? Porque se a gente fica todo dia com aquele mesmo exercício, o corpo se acostuma. Entendi. Então, por exemplo, a gente orienta 150 minutos de caminhada semanal, mais 2 vezes por semana musculação. Mas depois de 3, 6 meses fazendo a mesma coisa, é bom tentar dar uma corridinha, uma caminhada mais rápida. Uma bike, uma aula de natação ou na musculação, alguns exercícios diferentes, aumentar o peso, diminuir repetição. Tá, tudo isso. O exercício, porque assim, tudo que a gente faz de exercício que é igual por muito tempo, o corpo acostuma. Você sabe, né, Carol? A gente acostuma. Eu sei, não tem jeito. Então, se você faz 4 vezes por semana e não tá conseguindo emagrecer, tem que aumentar. Tem que fazer 5. Tem que fazer 5. E perguntinha do público, olha lá. Paulinha, gente, é sincera, ela é doce, ela é gentil, mas ela fala a verdade, é isso. Tati, obrigada, um beijo pra você. Tive ovário policístico e depois de tomar anticoncepcional, eles sumiram. Isso confere? Vamos entender, Tati, se é possível, enfim, se foi uma fase. Eu sei que você tem filho, que eu conheço a Tati, que ela já me escreveu muitas vezes. Já já a gente conta. De volta com o nosso Você Bonita num bate-papo maravilhoso, cheio de conteúdo, com a endocrinologista, a doutora Paula Pires. Estamos falando de síndrome dos ovários policísticos. A doutora tá dando várias dicas e a gente deixou uma perguntinha e já já tem mais dicas e mais perguntinhas, hein? Tati, obrigada, um beijo. Ela diz assim: tive ovário policístico e depois de tomar anticoncepcional, eles sumiram. Isso confere? Doutora, como é que acontece, né? Enfim, isso pode acontecer? O anticoncepcional é estrógeno com progesterona. Certo. Quando a gente toma, ele bloqueia a produção dos nossos hormônios. Então fica tudo estabilizado, mas porque você está tomando o anticoncepcional. Some os ovários policísticos, equilibra os sintomas, mas não trata a insulina. Não trata a insulina. Não trata a insulina. Então, para a pessoa vai estar tudo normal. Tá. Ela vai estar melhor, mas vai estar tomando anticoncepcional. Parou o anticoncepcional, volta tudo de novo. E ela vai tomar anticoncepcional pro resto da vida. Então, assim, anticoncepcional nesse caso é um paliativo. Tá. O tratamento é isso aqui, Carol. Não adianta. Não adianta. Ele vai dar uma ajuda, assim, quando tá, enfim, grave um pouquinho na questão da acne, até da queda de cabelo que a gente comentou, mas não vai tratar, né? É uma doce ilusão, né? Tem que ter a parte dos hábitos. E a doutora falou que essas 2 últimas caixinhas são muito importantes. Imagina uma mulher que mês sim menstrua, mês não menstrua, uma mulher que tem alteração de humor igual uma TPM constante, que tem acne, que tem pelos no rosto, que tenta emagrecer, mas não consegue, que tenta comer bem, mas tem fissura com carboidrato. Como é que essa mulher vai estar?
ansiosa, às vezes deprimida, cansada. Então, assim, isso a gente já sabe, doenças mentais, alterações emocionais aumentam em quem tem síndrome dos ovários policísticos. A autoestima é mais baixa, tem mais insegurança, dúvidas se vai dar conta. Então, é muito importante tratar as emoções. E aí, aqui eu quero dizer para as mulheres que, primeiro, que elas acreditem que é possível. Sim. Isso aqui que eu falei, eu sei que é óbvio, mas eu sei também que é difícil, né? É simples, mas é complicado. Sim. Então, muitas vezes, a gente precisa ter o entendimento e a segurança de que é possível. Se não tá dando conta sozinha, procura médico, procura nutricionista, às vezes medicação. Para controle de TPM, para controle de ansiedade, de fissura, para controle de insulina, a gente tem várias medicações como a metformina, né? Exatamente, metformina, várias medicações que podem ajudar para que depois você consiga colocar tudo isso em prática. E aí eu trouxe assim uma dica, porque aqui eu só quero dica prática hoje, tá, gente? Peguem um caderno, todo dia de manhã, por 3 meses e escrevam 3 páginas por dia. Isso a gente chama de página matinal. Parece algo meio filosófico, mas tem muita evidência científica. Que a gente chama de um diário mesmo. E nessas páginas, além de colocar as frustrações, as raivas, as dúvidas, as inseguranças, também fazer planos. Com base no que eu falei aqui, né? Pequenos planos durante esses 3 meses de como se movimentar mais, de como comer esse carboidrato de um jeito mais certo, de como ir diminuindo as bebidas adocicadas e os industrializados, porque isso te dá um norte e é como se você estivesse de mão dadas com você mesma. Concordo. Né? E aí, escrevendo isso, tem vários estudos que mostram que diminui a ansiedade e a gente consegue ter um resultado melhor no emagrecimento. E tem coisa que só depende da gente, né, doutora? Não tem jeito. Vamos colocar a perguntinha do público? Tem várias perguntas. Vamos até o final com perguntinha, que as dicas estão maravilhosas. Suzana, um beijo, obrigada. No processo de emagrecimento, com a síndrome, né, dos ovários policísticos, o consumo de alimentos integrais faz diferença? Com toda certeza absoluta, se puder trocar tudo pelo integral, melhor ainda, porque aí não faz esse pico de açúcar. Então, arroz normal faz mais pico de açúcar no sangue do que o arroz integral. O pão, a mesma coisa. Então, sim, faz muita diferença. Mas, doutora, pensando na questão da carga glicêmica, que é a quantidade, né, de carbo que cada alimento tem, ainda assim, mesmo sendo integral, tem que diminuir? Tem que diminuir. O problema, Carol, é que, na verdade, a maioria dos alimentos ditos integrais não são 100% integrais, né? Então, eles contêm ainda uma farinha branca em grande quantidade. Então, qual que é a minha orientação? Olhar o rótulo. O primeiro ingrediente do rótulo tem que ser farinha de trigo integral. Se não for, é porque tem muita farinha branca aí. Tá certo. E aí, esse é um dos maiores problemas, eu acho. Tem mais. Olha lá. Ficou lindo esse desenho. Obrigada, Angélica, um beijo. Desinflamar o corpo, então, é a prioridade no tratamento da SOP? Sim, acho que sim, com certeza. Né? Porque esse desinflamar significa realmente reduzir essa insulina e estabilizar os picos de glicose no sangue. E também reduzindo gordura, né, a gente acaba desinflamando. Sim, aí vai reduzir... O que reduz mesmo é a gordura abdominal, né? Com essa mudança. É uma coisa interessantíssima. Eu já contei isso aqui, mas, enfim... Quem não ouviu, contei para a doutora no intervalo, eu tenho síndrome de ovário policístico desde sempre, desde adolescente, né? E eu só consegui estabilizar e controlar quando eu me tornei low carb. E foi a solução, né? Então, eu acho que cada um tem que ir procurando um pouco o seu equilíbrio, conversar com o médico, né? E encontrar o ponto. Vamos para mais perguntinha, olha lá. Thaís, obrigada, um beijo. Essas dicas da estabilização da curva do índice glicêmico serve para miomas também? Mioma não tem tanto essa relação, Carol. Mioma seria uma outra estratégia, não tanto alimentar. É multifatorial, normalmente na mulher mais velha, com a menopausa o mioma regride, mas não tem tanto a ver, não. Não tem, né? Com essa parte metabólica, você diz, né? É mais a síndrome do ovário policístico que é metabólica. Tem mais perguntinha, olha lá, aproveitem. Cante para mim, Glaucia, que essa acho que já entrou. Ela já me... Não tem problema. Se não diz, eu pergunto para a doutora. Vamos lá. Estamos ao vivo, né, gente? Alice, um beijo, obrigada. Eu tenho ovário policístico, mas já tive trombose. Qual é o tratamento para o meu caso, já que não posso tomar anticoncepcional? Mudança do estilo de vida. Mudança do estilo de vida. Então, se está muito difícil emagrecer, nós temos algumas medicações que ajudam, né? Se está muito difícil, está com muitas alterações emocionais, não consegue, preguiça de fazer exercício, também existe tratamento para isso, mas é isso.
E doutora, normalmente a descoberta desse ovário policístico é na adolescência mesmo, naquela primeira consulta ginecológica, porque a síndrome, como você disse, e o doutor deixou ali no depoimento, não é só olhar no ultrassom um ovário com cistos, não é verdade? 30% das mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos não têm cistos nos ovários. Não tem, só tem a síndrome. Que aí irregularidade menstrual e alterações, né? Acne, pelos e queda de cabelo. E aí vai colher exame de sangue, os hormônios masculinos estão altos, mas o ovário está normal. Então é uma síndrome, né? São várias características. Normalmente acontece com a adolescente que menstruou uma vez, depois só vai menstruar 6 meses depois. E aí tem muita acne, pelo. Pelo é algo assim que chama muita atenção para essa síndrome. Por isso que muitas vezes o ginecologista descobre, encaminha para o endócrino para ter essa parte toda conjunta. Mas né? Claro que assim, nos primeiros 2, 3 anos, a mulher ela pode ter essas irregularidades e ser normal. Então a gente também espera, observa, colhe exames antes de taxar também. Isso tem muito, né, hoje em dia, de já falar que é síndrome dos ovários policísticos sem ser também. Sem ser, porque aí tem gente que vai ter a síndrome e o ovário lá com os... E tem mulheres que normalmente nesse início podem ter essa menstruação desregulada e depois tudo normalizar e não ser a síndrome. Tudo volta. Por isso que a gente tem que ter um cuidado nesse começo para dar o diagnóstico. Tá certo. Tem mais uma, doutora, temos 1 minutinho, dá tempo. Olha lá. Obrigada, Inês, um beijo. Tive endometriose, mas nunca fiz tratamento. E agora que entrei na menopausa, eles podem desaparecer? Então, endometriose é outro quadro. Mas endometriose e mioma, assim, eles tendem a regredir na menopausa porque eles dependem dos hormônios femininos, né, para proliferar. Que são células uterinas fora do útero. Então, sim, essa é a vantagem da menopausa nesses casos. Que dá uma reduzida. Doutora, amei. Esse assunto é muito importante, muito sério. Isso aqui, a gente, faz muito sentido. A doutora realmente trouxe tudo de forma prática. Isso aqui é possível, né? Faz lá seu diário, vai anotando, falando, hoje eu vou diminuir o carboidrato, vou comer melhor. Você vai ver, vocês vão se sentir melhor. E, claro, agradecendo a nossa endocrinologista maravilhosa, referência na área, @doutora abreviado Paula Pires, tudo junto. @doutora abreviado Paula Pires, tudo junto. Vocês já encontram o trabalho dela, tá sempre aqui com a gente. Obrigada, viu, doutora? Beijo, beijo, gente. Até amanhã. Te espero 1 da tarde. Beijo. Obrigada, meninos.